E aí, candidato, tudo bem? Eu estou aqui em virtude do edital de papiloscopista da Polícia Federal ter saído, tá? E no edital desse ano, eles estão contemplando uma matéria que não contemplaram no edital passado, que é a química orgânica, né? Eu particularmente acho, como sempre, a gente acha muita coisa, mas a gente não pode fazer nada, né? Eu acho que foi um pouquinho de maldade, digamos assim, para usar uma palavra branda, colocar química orgânica a 2 meses da sua prova, sendo que você tem outras matérias para estudar também. Eu sei que seu cérebro não é nenhum HD, não é? E química orgânica é uma matéria muito grande, muito decoreba. Essencialmente decoreba, muito pouco o que pensar, muita decoreba. Entendeu? Então, é uma matéria que, na minha opinião, não deveria entrar, mas a gente tem opiniões, outras pessoas também têm opiniões, a banca tem a opinião dela e a gente não pode simplesmente passar por cima da banca, porque a banca é soberana, a princípio, né? Então, a gente vai começar a estudar química orgânica. O nosso curso de química orgânica está organizado em 6 arquivos, né? Isso aqui é um arquivo PowerPoint. Não vou dizer 6 aulas, porque não dá, né? Mas está organizado em 6 partes ou 6 arquivos, tá? Primeira parte é essa, onde a gente vai dar uma introdução à química orgânica. Tá legal? Então, edital mudou. Eu tinha começado até das aulas de física, já tinha terminado química e tive que preparar essas aulas de química orgânica para que você não ficasse prejudicado. Além da química orgânica, colocaram termoquímica. Eu vou dar aula de termoquímica também, só que termoquímica é muito menor, nem se compara com química orgânica. E tiraram coloides, tá? Tiraram coloides do programa. Então tiraram uma matéria muito chata que é coloides. Eu dei uma aula de coloides no outro curso. Quem adquiriu o curso tem essa aula. A matéria é muito chata, né? Ainda bem que tiraram, mas colocaram outra matéria pior ainda, que é química orgânica. Igual na física. Na física tiraram difração, colocaram polarização. Ajudariam você se fizessem o contrário, se tirassem a polarização, que é muito mais difícil, muito mais complexa de entender, e deixassem lá a difração quietinha. Mas, como nada é para te ajudar, não é? Então a gente começa a estudar química orgânica. Aqui. Inicialmente vamos dar uma introdução aí sobre a química orgânica, porque eu não gosto de pegar o aluno e mergulhar o aluno de cabeça na matéria, né? Eu gosto que o aluno se situe no que ele está estudando, então vamos dar uma introdução aqui à química orgânica. A presença da química orgânica em nossa vida. Vocês vão ver que a química orgânica está constantemente presente em nossa vida. Haja vista que nós somos um produto de milhões, bilhões de reações e de compostos orgânicos. Nosso corpo é isso. Não é? A vida na Terra depende dos compostos orgânicos. Então, tem tudo a ver com a nossa vida. Os nossos alimentos são compostos orgânicos. Os remédios que nós tomamos são compostos orgânicos, tá? Então, a química orgânica não é uma coisa distante da gente, não é uma coisa do outro mundo, não é aquele monte de fórmula complicada que ninguém sabe para que serve aquilo. Não é. Química orgânica é o que acontece. A gente vivencia química orgânica a todo instante, sem mesmo perceber. Então vamos lá. Boa parte dos compostos químicos que hoje são estudados pela química orgânica sempre estiveram presentes na história da humanidade. Sempre estiveram presentes. Olha aqui, queima da madeira, a combustão orgânica. Isso já era praticada pelo homem pré-histórico. Ele já queimava madeira para conseguir fazer fogueira, para cozer os alimentos. Então, isso aqui já é usado pela humanidade desde que a humanidade veio à Terra, não é? Antes de Cristo, olha, antes de Cristo, a gente já produzia bebidas alcoólicas, tá? Então já existia bebida alcoólica antes de Cristo. O que é isso? Álcool? O álcool é composto orgânico. Então a química orgânica está aí, desde antes de Cristo, ó. Desde antes de Yahushua Hamashia, né, o nome de Jesus, desde antes de Yahushua vir à Terra, já existia bebida alcoólica, vinagre, corantes, né?
Alquimistas, ao século XVI, olha lá, tempo dos cavaleiros, né? Século XVI, 1500 e pouco, olha lá, ano que o Brasil, século em que o Brasil, quer dizer, um pouco antes, né? De iniciar, um pouco antes do Brasil ser descoberto, né? Um pouco depois, quer dizer, do Brasil ser descoberto, já existia, olha só, os alquimistas já buscavam o elixir, eu não sei se é elixir ou elixir, né? A pronúncia correta. Então é mais procurar isso aqui, ó, uma substância que proporcionava vida longa às pessoas, né? E buscando essa substância, eles obtiveram muitos compostos orgânicos, olha só, como exemplo, extratos vegetais, extrato vegetal orgânico. Então a química orgânica já está presente no planeta há muito tempo, antes do tempo do onça, né? Muitos séculos já. Desde que a humanidade surgiu, existe a química orgânica. Vamos para os dias atuais. Nos dias atuais, a química orgânica continua sendo muito presente, até muito mais presente do que na antiguidade. Olha só, álcool comum, que a gente usa toda hora, aquele álcool comum, ele serve até para combustível de automóvel, né? É o C2H6O, a gente vai estudar os álcools, né? Daqui a pouco, em funções orgânicas, daqui a pouco que eu digo, daqui a muitas aulas, porque funções orgânicas oxigenadas é um pouquinho bem mais à frente, digamos assim, mas a gente vai estudar os álcools, tá? E a gente vai ver que não existe só esse álcool, existe muitos, milhares de tipos de álcool, tá? Você pode formar muitos tipos de álcool diferentes, de acordo com a teoria da química orgânica. O vinagre, ó, C2H4O2, a gente usa como tempero na nossa refeição, né? Então, olha a química orgânica presente. Éter, que você passa no machucado, não é? É o C4H10O. Éteres são funções orgânicas. Nós vamos ver que não existe só esse éter que você passa no seu machucado. Existem muitos tipos de éteres, né? O açúcar, também não existe só esse açúcar, tá vendo? Existem vários tipos de açúcar. Se bem que açúcar a gente não vai tratar aqui porque já é bioquímica, né? Bioquímica não está na sua prova. A gente vai ver o que o edital especificou, a química orgânica. Embora a bioquímica faça parte da química orgânica, mas está um pouquinho fora do foco do que a nossa prova está querendo. Gasolina, ó, C8H18. A gasolina só tem essa, não tem jeito. C8H18 é um hidrocarboneto, né? É um hidrocarboneto, a gente vai ver daqui a pouco. É um dos combustíveis de maior uso no mundo, a gasolina, né? Olha só, além desses compostos que nós já citamos, novos compostos têm sido criados quase que diariamente por meio do intenso trabalho de pesquisa que hoje se desenvolve na área da química orgânica. Então, estão se descobrindo hoje milhões de compostos orgânicos. Hoje em dia existe cerca de 18 milhões de compostos orgânicos catalogados oficialmente. Então, e vai cada vez mais. E cada vez mais compostos vão ser descobertos. Tá legal? Química orgânica é uma área que cresce muito porque é de suma importância, haja vista que a indústria dos remédios, não é? Ela é baseada na química orgânica, então é uma área importante. Eu não tenho nada contra cair química orgânica na prova, eu acho até interessante, mas há 2 meses do edital, isso que eu estou falando, é muita coisa, entendeu? Mas você é guerreiro, você é guerreira, eu sou guerreiro, então todo mundo aqui é guerreiro, tá tudo em casa, a gente vai esmiuçar juntos essa tal da química orgânica aí. Vai todo mundo aprender, tá com tudo na ponta da língua. Olha só, Carl Wilhelm Scheele, século XVIII, olha o que esse cara de nome estranho descobriu. Ele foi um dos precursores. Olha só, ele conseguiu no século XVIII, lá em 1700 e pouco, já naquela época, isolar ácido tartárico, que é esse ácido aqui. Ácidos são funções orgânicas, vamos estudar também ácidos, tá legal? Ácidos orgânicos. Ácidos são funções inorgânicas e orgânicas. Também temos os ácidos orgânicos, tá legal? Então, ele conseguiu isolar esse ácido tartárico, que é encontrado na uva, tá? Ele também conseguiu isolar o ácido cítrico, esse aqui é mais importante, que é encontrado no limão. Ele conseguiu
isolar também ácido lático aqui do leite. Olha quanta coisa ele conseguiu isolar, quantas substâncias ele conseguiu purificar, já naquela época. Substâncias orgânicas, olha aqui, glicerina, C3H8A3. A gente vai estudar glicerina daqui a pouquinho, tá? Presente na gordura. Ureia, olha só. Tá vendo? Ele conseguiu isolar essas substâncias já no século XVII. Então, já naquela época, a galera já estava ligada nos compostos orgânicos. Já estavam percebendo que isso aqui era muito importante para a nossa vida. Olha só, Torben Olof Bergman, outro cara de nome estranho, século XVIII também, ele definiu a química orgânica como a química dos compostos existentes nos organismos vivos, vegetais e animais, e a química inorgânica como a química dos compostos existentes no reino mineral. Então, ele grosseiramente, naquela época, ele dividiu a química nesses dois, digamos assim, nesses dois universos, né? O universo da química orgânica, que é a química que era inerente aos organismos vivos, tanto os vegetais como os animais. E também a química inorgânica, ele definiu como a química existente no reino mineral, tá legal? Então, a química orgânica ela já estava sendo sondada muito antigamente. Ela já existia, como a gente viu, desde a pré-história, mas ela já é estudada oficialmente desde essa época aqui. E daqui para hoje, muita coisa já se foi descoberta, muita coisa já foi descoberta, digamos assim. Esse aqui é mais conhecido, Antoine Laurent de Lavoisier, né? Esse francês aí famoso, Lei de Lavoisier, não é? Ele conseguiu analisar vários compostos orgânicos e constatou que todos os compostos orgânicos que ele analisou tinham o elemento carbono. Então a gente percebe que o carbono ele é um elemento fundamental na química orgânica, porque todos os compostos que nós dizemos orgânicos, eles têm que ter carbono, tá certo? Nem todos os compostos que têm carbono são orgânicos, como a gente vai ver daqui a pouco, mas todos os compostos orgânicos têm carbono. E o átomo de carbono é um átomo muito peculiar, ele é um átomo muito versátil, ele reage com muita facilidade com outros átomos, ele tem uma capacidade de formar milhares de estruturas diferentes, tá? Uma capacidade muito grande. Então, ele é um átomo sui generis na tabela periódica, ele tem muitas propriedades que todos os outros átomos não têm. Por isso ele é tão importante para a nossa vida. Mas a gente vai estudar o carbono lá para o finalzinho do curso, a gente estuda mais a miúde o átomo do carbono, mas as substâncias orgânicas, não, essas a gente estuda antes. Vamos lá. Esse aqui também nome esquisito. Johannes Jacob Berzelius, 1807, já século XIX, né? Ele disse o seguinte, que somente os organismos vivos eram capazes de produzir compostos orgânicos, que era impossível produzir compostos orgânicos fora de um organismo vivo, porque esses organismos vivos, eles conteriam a força vital para produzir esses compostos orgânicos. Mas um outro colega dele, cientista, Friedrich Wöhler, em 1828, ele efetuou uma reação interessante, tá? Por que é interessante? Porque ele produziu a ureia, que é um composto orgânico, a partir do cianato de amônio, que é um composto inorgânico. Isso aqui a gente já conhece da química inorgânica, que a gente estudou, né? A partir disso aqui, pela aplicação de calor, ele gerou a ureia, que é composto orgânico presente na urina. Tá? Então, o Friedrich Wöhler, ele provou que compostos orgânicos podem ser sintetizados, ou seja, eles podem ser obtidos em laboratório, tá? Eles são obtidos também em laboratório, tá certo? E não só dentro de organismos vivos, como inicialmente supunha Jacob Berzelius, né? Berzelius é um cientista até famoso em outros estudos, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar dele, outros não. Eu, particularmente, já ouvi falar muito dele. Tá legal? Então, o Wöhler,
dispensou a força vital. Dispensou essa ideia de força vital. No laboratório a gente pode produzir substâncias orgânicas, tá legal? Nos anos que se seguiram à síntese de Wöhler, muitas outras substâncias orgânicas foram sintetizadas, ou seja, o que eu quero dizer com sintetizar? Produzir em laboratório, sintetizar, tá legal? Por exemplo, acetileno, metanol, etc. Tá? E muitos outros compostos foram sintetizados em laboratório, tá legal? Friedrich August Kekulé, esse cara, ó, grava o nome dele a gente vai falar muito dele no nosso curso de Química Orgânica. Olha, Kekulé. Friedrich August Kekulé, 1858. Ele propôs o conceito que hoje usamos, segundo o qual química orgânica é a química dos compostos do carbono. Isso aí nunca vai morrer. Nunca vai morrer. A química orgânica, ela é a química dos compostos do carbono. Se é composto orgânico, tem que ter carbono. Tá legal? Se não tiver carbono, não atingiu o pré-requisito. Tem que ter carbono. É lógico que carbono, presença de carbono, não é garantia para nada. Haja em vista o composto que a gente viu agora, né? Que é o cianato de amônio, é essa substância aqui, ó. Tem carbono? Tem, mas não é orgânico. Então ter carbono não quer dizer que é orgânico. Mas o CO2 não é orgânico. H2CO3 não é orgânico, tá? Mas para ser orgânico, obrigatoriamente tem que ter o carbono, senão não vai ser, tá? Então, química orgânica, formalmente definindo, é a parte da química que estuda os compostos do carbono, tá legal? É a parte da química que estuda os compostos do carbono, é a química orgânica, tá certo? E o que é, consequentemente, química inorgânica ou a química mineral? É mais conhecido como química inorgânica, né? É a parte da química que estuda os compostos que não têm carbono, isto é, os compostos de todos os demais elementos químicos. Mas a isso a gente acrescenta o CO2, H2CO3, o HCN e outros compostos que não são orgânicos, tá legal? Então são inorgânicos. O CO2, o CO e o H2CO3, eles são ditos compostos de transição, ou seja, eles têm o carbono, mas têm propriedades muito mais próximas daquelas dos compostos inorgânicos do que aquelas dos compostos orgânicos, tá certo? Então, a gente completa essa definição acrescentando alguns compostos também que têm o carbono e que não são orgânicos, absolutamente, tá bom? Por exemplo, a partir do H2CO3 você não consegue montar cadeias orgânicas, você não consegue fazer isso, tá legal? Ainda mais que ele é fraco pra caramba, ele se decompõe em H2O e CO2. Então, começando por aí, vamos continuar. A quantidade de compostos inorgânicos conhecidos é muito menor do que a quantidade de compostos orgânicos. Então, você vê, a química inorgânica ela é mais antiga do que a química orgânica, tá? Mas a química orgânica, mesmo sendo mais moderna do que a química inorgânica, olha só, ela tem uma quantidade de compostos muito maior do que a quantidade de compostos inorgânicos. Para você ver até a questão da versatilidade do átomo do carbono. O átomo do carbono ele é capaz de formar cadeias. Com uma mesma quantidade de átomos de carbono é capaz de formar inúmeras cadeias. E cada cadeia é referente a um composto orgânico. Então isso se deve muito à versatilidade do átomo de carbono. Tá legal? Então ele permite a formação de muitos compostos com uma mesma quantidade de átomos. E uma quantidade pequena de átomos, por exemplo, com 20 átomos de carbono, vocês não fazem ideia de quantos compostos eu posso formar. Vocês não fazem ideia. Vocês vão começar a fazer uma ideiazinha quando a gente estudar mais a miúde as cadeias orgânicas.
E é lógico, a divisão entre a química orgânica e a química inorgânica, ela é didática. Ela é didática, tá? Porque, na verdade, as substâncias, elas obedecem aos mesmos princípios químicos. Princípios aquele que nós estudamos a miúde nas nossas aulas de química inorgânica, tá legal? Então, uma divisão apenas didática. Não quer dizer que a química orgânica se comporte de maneira diferente da química inorgânica, porque os compostos orgânicos, eles têm princípios diferentes dos compostos inorgânicos. Não, os princípios químicos são os mesmos. A divisão, ela é didática. Isso aqui é a química dos compostos do carbono, e isso aqui é a química dos compostos que não tem carbono, com raras exceções, como nós já citamos aqui. Tá legal? E como eu falei, os compostos de transição, olha aqui, por exemplo, CO, CO2, H2CO3, HCN, os carbonatos, os cianatos, todos esses compostos têm carbono, tá legal? Mas eles têm propriedades, como eu falei, muito mais próximas daqueles compostos da química inorgânica do que da química orgânica, tá? Então fazem parte da química inorgânica. CO, CO2, H2CO3, estudamos muito essas coisas aí na química inorgânica, né? Muita coisa mesmo. Vamos falar um pouquinho de como evoluiu a química orgânica, tá bom? Falar um pouquinho da evolução da química orgânica, como é que a química orgânica ganhou importância ao longo dos anos. Tudo começou com a chamada Revolução Industrial, na Inglaterra, no século XVIII, aquela Revolução Industrial que nós estudamos em História, tá? Não vou falar da Revolução, porque aqui na aula de História, mas começou na Revolução Industrial, a importância da química, tá legal? Apareceram no século XIX novos tipos de atividade humana que passaram a exigir conhecimentos químicos. Então, até em virtude da Revolução Industrial, para atender os interesses de larga produção da indústria, novas atividades profissionais tiveram de ser criadas, tá certo? Inclusive atividades profissionais envolvendo conhecimentos químicos. Olha aqui, o uso crescente de máquinas exigiu a produção de mais ferro e aço, para a qual os fornos siderúrgicos exigiram quantidades crescentes de carvão. Carvão, composto orgânico, tem carbono, tá? Carvão é composto orgânico, tá legal? Então, esse carvão, ele era usado como combustível para o funcionamento dessas máquinas. Por exemplo, máquinas a vapor. Como é que aquele vapor era gerado? Naquela época não existia óleo diesel. Então, como é que geravam o vapor? Com carvão, a queima do carvão. Então, isso gerava vapor e o vapor fazia funcionar as máquinas a vapor. Tá legal? Elas tinham elementos móveis impulsionados pela pressão do vapor. Tá legal? Então é isso. Apelou-se então para o carvão mineral, que era transformado em carvão coque. Então trabalharam o carvão, tá? No sentido de conferir combustível a essas máquinas, tá? Dessa transformação, olha só, dessa transformação de carvão mineral em carvão coque, enquanto eles transformavam carvão mineral em carvão coque, eles descobriram novos compostos. Então, na simples transformação do carvão mineral em carvão coque, eles descobriram novos compostos. Tá legal? Eles descobriram, por exemplo, corantes que eram necessários à produção. A produção crescente de fábrica de tecidos, não é? Os tecidos precisavam de alguma estampa, alguma coloração. Então, quando eles descobriram os corantes através da transformação de carvão mineral em carvão coque, eles começaram a usar esses corantes na fábrica de tecidos, na fabricação de peças de roupa, tá certo? Olha só, William Perkin, em 1856, ele preparou o primeiro corante sintético, a malveína. Até então, todos os corantes eram de origem do carvão, todos os corantes saíam do carvão. Não tinha corante sintetizado. O corante era obtido da queima do carvão, que é um composto orgânico. Mas William Perkin, ele conseguiu em laboratório sintetizar
um corante, que ele chamou de malveína. Então a malveína, ela foi o primeiro corante sintético que apareceu, tá? Em 1856. August Wilhelm von Hofmann descobriu outros corantes, olha só. Em 1858 ele descobriu a magenta. Em 1869 ele descobriu a lisarina. Em 1880 ele descobriu o índigo. O índigo ele é mais conhecido, né? O índigo é mais conhecido. Esses dois aqui, nem tanto. Tá? Então, von Hofmann, ele teve uma participação importante também nessa experiência de sintetizar corantes e descobrir corantes, tá legal? Esses corantes, olha só, eles serviram para a indústria têxtil, mas não foi só para a indústria têxtil que esses corantes serviram, não. Olha só, serviram para o desenvolvimento da biologia, com a coloração e o estudo de micro-organismos ao microscópio. Então, eles estudavam micro-organismos ao microscópio através de efeitos de coloração, tá certo? Então, até para isso usaram os corantes. Possibilitaram o grande desenvolvimento da indústria química alemã no final do século XIX. Então, a descoberta dos corantes também impulsionou o desenvolvimento da indústria química alemã no final do século XIX, lá para 1880, 1890, essas décadas. E ainda com a Revolução Industrial em curso, houve a construção de estradas de ferro, com aterros e túneis. Ora, para fazer o túnel, eles precisavam abrir buraco nas rochas. Como é que eles abriam esses buracos nas rochas? Eles usavam explosivos, tá? Então o cara pegava o explosivo, jogava ali, bum! Aí explodia, abria o buracão na rocha. Depois, chegava um pouquinho mais para dentro, jogava o explosivo, bum! Abria outro buraco. E aí eles iam abrindo buraco nas rochas desse jeito, com explosivo. Mas o que é explosivo? Composto orgânico. Composto orgânico. Alguém já ouviu falar de trinitroglicerina? A gente vai ver daqui a pouco. A trinitroglicerina, né? Algumas pessoas já devem ter ouvido falar disso, muitas pessoas. Então, o que é explosivo? É composto químico. Tá legal? Na segunda metade do século XIX, lá para 1850, olha o que aconteceu. Muito interessante isso. Teve um grande desenvolvimento da química de laboratório. Só que essa química de laboratório, ela se desenvolveu em consonância, ou seja, se desenvolveu aliada à química industrial, que era aquela química voltada para aplicação industrial. Então, foram as experiências de laboratório, os resultados das experiências de laboratório sendo consolidados, sendo combinados com aplicação em processos industriais, tá legal? Então aquela ideia do cientista maluco que ficava preso lá sozinho no laboratório dele fazendo experiência para ele mesmo, aquele cientista maluco começou a desaparecer, porque os cientistas começaram a desenvolver pesquisas em laboratório, objetivando também a aplicação em processos industriais. E isso deu um impulso muito, mas muito grande na indústria como um todo, no universo industrial como um todo. Houve um casamento entre a ciência e a tecnologia, ou seja, tornava-se claro que para as atividades práticas da química eram necessários conhecimentos teóricos e vice-versa, ou seja, teoria aliada à prática. Essa era a ideia, tá legal? Essa era a onda, era a teoria aplicada à prática. Nada de cientista maluco fazendo conta para ele mesmo depois ficar ali, ó, como eu sou foda, não. Ele fazia experimentos para quê? Para aplicar a indústria, tá? Ou seja, era teoria aplicada à prática. Para ter uma ideia, olha só esse dado. Em 1897, na beirinha ali virando o século XIX, né? Para o século XX, 1897, já havia na Alemanha 4.000 químicos trabalhando nas indústrias. Então, 4.000 químicos já era muita coisa naquela época.
E olha só, Estados Unidos, primeira metade do século XIX, grande desenvolvimento da indústria química orgânica, com a descoberta de inúmeros plásticos. Então, nos Estados Unidos, na primeira metade do século XIX, ou seja, até 1850, já tinham sido descobertos inúmeros plásticos. Olha só, nylon, teflon, poliéster, etc. Todos esses plásticos já tinham sido descobertos antes de 1850. Tá certo? Então vamos lá. Século XIX marcou também a substituição do carvão pelo petróleo como principal fonte de matéria-prima para a indústria química e orgânica. Então, até o século XX, pasme, até o século XX, que acabou há pouco tempo, a matéria-prima para a indústria química orgânica era o carvão. A principal matéria química para a indústria química orgânica era o carvão. Mas com a descoberta do petróleo, isso aí acabou mudando. O petróleo passou a ser a principal fonte de matéria-prima para a indústria química voltada para aplicações envolvendo química orgânica. Então, o petróleo ele passou a ser o maior produtor, tá? O maior produtor de compostos orgânicos, tá certo? Então, 99,999% dos compostos orgânicos que você conhece hoje vem do petróleo. Vem do petróleo, tá certo? Os que não vêm diretamente do petróleo são sintetizados a partir dos hidrocarbonetos presentes no petróleo. Então, o petróleo é o grande fornecedor, digamos assim, de compostos orgânicos para a indústria, tá certo? E isso gerou o surgimento de uma indústria petroquímica gigantesca, tendo os materiais plásticos como produto principal. Então, o principal produto da indústria petroquímica são os plásticos, tá certo? Olha só, vou dar uma paradinha aqui, tá legal? Na próxima aula, a gente estuda isso aqui, ó, síntese e análise na química orgânica, e leva até o tempo que for aí, tá? Vamos adiantar essa matéria. Então, eu dei uma introdução agora para vocês do que é a química orgânica, da importância da química orgânica, porque eu não gosto de pegar ninguém, mergulhar de cabeça em uma coisa, eu gosto de situar a pessoa naquele ambiente, tá? Para a pessoa se sentir bem à vontade estudando aquilo e saber também para que está estudando aquilo, para que serve aquelas coisas que está estudando. Eu acho importante. A gente vai falar um pouquinho aqui depois de síntese e análise na química orgânica, diferenciar esses dois processos e adentrar aí a teoria que você vai precisar mais, digamos assim, na sua prova. Tá legal? Não que isso aqui você não precise. Tem que saber que a química orgânica, a química do carbono, que o carbono tem a capacidade de gerar inúmeras substâncias orgânicas. Isso aí você vai ter que saber, tá? Mas foi uma aula mais introdutória, para te introduzir os conceitos iniciais de química orgânica. Nessa segunda aula, a gente vai começar a ser mais específico, digamos assim, tá legal? Vamos começar a respirar e expirar química orgânica, tá certo? Então, estou aguardando você. Até mais.